Juliana, quem conhece, né? Ela é a nossa vice-presidente do sindicato. Bom dia a todos. A gente fica muito feliz em ver que temos pessoas assim, interessadas, né, no aprendizado, em buscar melhorias, né, para o município. Então, assim, cada um de vocês que estão aqui, a gente sabe, tem também seus afazeres, mas querem melhorar, né, a situação, querem aprender mais. Isso é muito importante nos nossos dias de hoje, o aprendizado. Então, cada um está de parabéns por estar aqui. E como o Michel falou, existe essa grande diferença, sim, entre os sindicatos, né? Que muitas pessoas estão querendo ligar a gente a coisas que não tem nada a ver, né? Porque nós estamos aqui realmente para trabalhar em busca de recursos, para aprendermos, aperfeiçoarmos cada dia mais, né? E a nossa intenção, o nosso intuito aqui, não é de ficar causando divisão, pelo contrário, nós queremos união. Então, aqui, cada trabalho, cada pessoa que planta um pé de alface que seja, ele é um produtor rural, certo? Ele é um produtor rural. Da mesma forma que o plantador de soja, de milho, somos aqui todos iguais. E estamos aqui para unir essa igualdade e não separar, tá? E agradecer a vocês por estarem aqui. Muito obrigada. Gente, a Bruna, ela é do nosso departamento jurídico, tá? Oi, gente, bom dia. Bom dia, meu nome é Bruna, sou da diretoria do sindicato e sou advogada do município. Só complementando, né? Ela é a parte jurídica, como eu falei, assessora a parte jurídica do sindicato. Essa aqui é a mulher do dinheiro, tá? Essa aqui é a parte financeira, tesoureira. Bom dia, eu sou Marlice, eu sou tesoureira do sindicato. Tá, você vai falar? Não? Depois você vai falar. Tá bom. Os cursos, né, que a gente vem fazendo, como doce salgado, derivado de leite, né? Fala não, os cursos, né? Produção caseira de couro, drone, máquinas pesadas, que a gente vai ver, para carregadeira, retroescavadeira, informática, tá? Então, aqui no meio de vocês tem pessoas que já fizeram, né? Então, eu vou passar um pouco aqui para elas falar o que elas. Tem muita gente que acha que o nosso grupo de curso que o Senar traz, né, parceria do sindicato, né, é um curso simples, assim, mas olha, elas passaram, fizeram esse curso, sabem como é que é o profissionalismo que eles trazem para fazer esses cursos, tá? Bom dia para todos. Me chamo Jaqueline, faço parte da comunidade aqui, né, de Alto Paraíso, representando, né, acredito que tem poucos aqui que fizeram curso, né, mas representando uma boa parte que já fizeram também, né. Esse último que eu fiz foi de laticínio, né, um curso muito bom, capacitou muitas pessoas, porque assim, no município tem pessoas que já têm o conhecimento do queijo, né, para fazer o queijo, requeijão, só que a professora, ela traz técnicas muito mais avançadas, né, às vezes a gente sabe fazer de um jeito, ela traz para a gente aprender de outro. Eu posso falar que eu admirei muito o sindicato, né, porque eles buscam, para estar trazendo, né, professores muito capacitados através do Senar, né, que são professores que traz um aprendizado de excelência, tá? Aqui a Deise e a Júlia também, né, que fizeram ali comigo ali o curso, já fiz também uma de produção caseira também, maravilhoso, e pretendo fazer muito mais ainda, tem muitos mais cursos aí, toda vez que aparece lá eu já mando lá a mensagem, né, eu quero fazer de mecânica de moto, quero fazer de trator, por quê? Porque conhecimento é saber. Cada vez que a gente aprende mais, a
a gente está se capacitando para mais e mais. E o mundo que a gente está vivendo hoje, ele está pedindo capacitação. Então, eu me apaixonei pelo sindicato de produtores rurais aqui de Alto Paraíso, porque eu esperava menos, mas eles têm me surpreendido cada dia mais, tá? E eu convido vocês também, quando tiver oportunidade, não perca, gente. Porque hoje em dia, qualquer curso que você for fazer, você vai pagar em média de R$400 para cima. E os cursos aqui no sindicato são gratuitos. Então, são oportunidades que a gente não pode estar deixando passar. Tem oportunidade, tem um tempinho, faz curso, são cursos de 40 horas, 32 horas, mas capacita você para o mundo atual, tá bom? Obrigada. Jacqueline, a gente fica muito grato quando escuta esse feedback que você está dando aí para a gente, né? Isso é muito importante para nós, viu? Porque muitas vezes a gente fica, será? Mas aí quando a gente vê assim, a animação que você tem esse ânimo, essa sede de aprender, essa sede de buscar, isso deixa a gente muito feliz. É a nossa gratificação. Muito obrigada. Aí, ele falou melhor até que nós. Muito fácil para a gente começar. Gente, muitos de vocês conhecem a TEG, assistência técnica gerencial, do lado do Senado. Né? O Jamilson, particularmente, ele atende o café, né? Ele atende o café, e ele vai passar essa palestra para a gente, tá? É um instrutor, é um técnico de campo, né, que é muito interessante a gente poder pensar como que é o trabalho dele, né? Então a gente tem todo suspeito de falar, porque vou colocar a gente trabalha tudo na mesma. Então eu vou passar para ele na sequência agora aparece. Tá. Bom, só um está legal. Acho que você fica bem baixinho, mas também não fica tão bom. Oi, som. Tá saindo bem aí? Tá aí dando ouvido não? Qualquer coisa a gente para na garganta. Pessoal, bom dia. Obrigado por todo mundo ter vindo aqui, tá? Dia chuvoso, complicado, e a gente veio para entender um pouco mais sobre isso aqui. A gente gostaria que tivesse mais pessoas aqui hoje, mas tá bom, quem está aqui é porque fez um esforço e veio. Do que a gente vai falar um pouco hoje? A maioria de vocês já me conhece há quase um ano, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura do Senar. A gente começou falando aqui do sindicato, da parceria sindicato Senar, e a gente quer apresentar para vocês hoje como é que é o Senar. Para alguns eu já falei, já comentei, tá? E para quem não está no projeto Café ainda ou quer entrar em outro projeto, já vai conhecendo e sabendo como é que é essa estrutura, tá? Esse é problema de vírus, tá? Uma cara meio negócio, ele demora um pouquinho, tá? Então tá, meu nome é Jamilson Arruda, vocês já me conhecem. Eu sou o que a gente fala a técnica do café aqui na região do Alto Paraíso. A técnica quer dizer assistência técnica e gerencial, tá? Do Senar. Eu cheguei em Alto Paraíso mais ou menos em julho do ano passado. Mandei alguns produtores, alguns de vocês, fazendo uma ficha de cadastro, e aí a gente começou fazendo esse atendimento, tá? Então a gente já está com quase um ano fechando esse um ano de trabalho, e esse projeto, por enquanto, ele tem duração de 2 anos, podendo ser prorrogado até 3, tá? O Senar pensa já numa maneira carinhosa de melhorar isso agora. Então tá bom, agora vocês já me conhecem, eu gostaria, tá, que cada um de vocês pudesse se apresentar e dizer de qual linha que é, tá? Oi. Ele é o primeiro da Liga Linha Certeza para a versão bebês. Daisy Rosa Passeio, a linha certeza para a versão bebês. Daniel Ferreira,
Edilson, linha C80 BP. Jaqueline, linha C80 B30. Visuar, 82,5, né? Jardel, 95 Vinícius, 95 Eu peço esposo da Dineuca, linha C90, Travessão Betel. Beleza, agora que todo mundo já se conhece, a gente já viu que tem gente que está lá em todas as linhas aí, né? E antigamente Alto Paraíso tinha muito mais, né? É uma reduzida, mas já está bom. Tá, a maioria desse pessoal a gente atende. Então agora a gente vai criar aqui um acordo para mais falar durante esse tempo que a gente tiver aqui. Não são coisas muito complexas, tá? São coisas simples, é só a estrutura mesmo do cenário que a gente vai mostrar para vocês e como é que funciona o projeto em si. Caso alguém tenha dúvida, queira perguntar alguma coisa, isso aqui não é uma palestra, é um bate-papo. Então você pode levantar a mão, perguntar, questionar, tá? Se eu não souber, depois a gente anota e pede para frente, tá bom? Mas aí fiquem à vontade para interromper. Lá no fundo tem um banheiro, ali do lado tem um bebedouro, caso alguém queira beber água, tá? E o cafezinho preto está por aqui. Pronto, pessoal, sobre o Senar. O Senar, então, ele é conhecido como a maior escola da Terra, tá? O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Isso é Senar. Sempre que vocês ouvirem Senar, vai estar ligado a esse nome, Escola da Terra. O Senar hoje, na estrutura dele, ele já está conseguindo até ter curso superior pelo Senar, tá? Fora as outras coisas que a gente vai conhecendo agora. Tá, como é que é o Senar, então? O Senar quer dizer Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar é a abreviação desse serviço, tá? Como é que funciona esse serviço? Ele foi criado, então, lá em 91, tá? E ela é uma entidade de direito privado. Ela possui uma administração central e 27 administrações no país inteiro. O que é isso, uma entidade de direito privado? O Senar não é um órgão do governo, mas ele está ligado, ele presta serviço junto com isso. Então tá aí. O Senar está presente nos 27 estados do Brasil. Tá? Em alguns uma evolução maior, outros está caminhando, mas a gente está presente nos 27 estados do Brasil. Cada estado é o que a gente diz que a gente tem uma central do estado. Tá? E isso depois é ligado no Brasil inteiro. Tá. O Senar, ele está ligado, ele é do sistema S, tá? O que é o sistema S? Todos esses serviços aí, Senat, Senac, Senai, Sescom e Sebrae. O que acontece muitas vezes? Às vezes a gente diz para o pessoal, vai ter curso do Senar. Aí o pessoal entende que é Senai, porque é o que mais veio no Alto Paraíso até hoje fazer as coisas, né? Até a gente chegar aqui, criação do sindicato, até a gente chegar aqui, a gente não tinha o Senar. Então, quem fazia os cursos, as palestras, os treinamentos, era o Senar. E aí, para vocês conseguirem separar, Senat é Sistema Nacional de Transporte. Só que o A ali tem alguma coisa dos perigosos. Então, o transporte, quem rege é Senar. Quem tem carteira categoria C, categoria D, e faz curso de MOP, normalmente tem que estar em torno do Senat para conseguir organizar isso. O Senac é um serviço para o comércio, atende o comércio.
o Senai é um serviço da indústria, tá? Trabalha nos mesmos moldes que o Senar, só que voltado para a indústria. O SESCOM é cooperativismo, tá? E o SEBRAE, que é para micro e pequena empresa. Todos esses estão vinculados, no caso principalmente do Senar, à CNA, Conferência Nacional da Agricultura. Então a gente trabalha sozinho, daí que a gente começa a caminhar. Algumas pessoas perguntaram para mim, tá, mas aí, eu vou pagar pela sua assistência? Não. Mas então de onde que vem esse dinheiro do Senar? Né? Que muita gente às vezes quer saber. Vem daqui. O Senar, ele vive de uma contribuição ou de uma parte do que o governo arrecada do produtor. E aí o governo passa isso para o Senar e o Senar devolve isso, tá, em várias cadeias de serviço e prestação, a gente vai ter mais um pouco para frente, de forma em cursos, em treinamentos. Esse é o trabalho nosso. Então tá aí, qual que é a missão do Senar? Ela não saiu aqui ainda não. É realizar a educação profissional e assistência técnica e gerencial, que é o diferencial do nosso trabalho. Atividades de promoção social das pessoas do meio rural, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentável do país. Aqui a gente tem algumas fotos de treinamento de apicultura, treinamento para, ali já não é treinamento, mas é uma escola rural, tá? Para alfabetizar pessoas que não são alfabetizadas, e lá no final uma técnica, um técnico de horticultura atendendo um produtor. Então o cenário é isso, é educação profissional e que leva gerenciamento e assistência técnica para os produtores. Como é que está dividido isso? Basicamente em duas coisas, tá? Formação profissional rural, que é o FPR. O que é isso? São os cursos, ou são as formações específicas. Quando eu vou lá e faço um curso, por exemplo, de inseminação artificial, eu faço um curso para apicultura, é um treinamento de uma semana, às vezes 10 dias, já teve no Alto Paraíso, voltado para drone, para inseminação artificial, para aplicação de brucelose, vacinas. Então esses são os FPRs, tá? Que é uma formação profissional. E aí depois a gente tem a parte de promoção social, que é o quê? Essa parte de doces, geleias, tem pães e bolos, tem um punhado de curso aí que o Senar promove. Por que promoção social? Por que separa? Porque lá em cima o desejo é profissionalizar o próprio produtor, levar mais informação para o produtor e ele ser capaz de gerenciar, de cuidar do que é seu. E aqui embaixo na promoção social é porque a gente leva a oportunidade para as pessoas de conhecerem ou de aperfeiçoarem alguma produção que seja um auxílio lá para cima, tá? Eu tenho a esposa de um produtor aqui e ela produz muito pão, muito bolo e vende, é uma ajuda lá em casa. Também tem o pessoal que produz picolé, então sempre tem isso. E a gente, assim como a gente teve o depoimento, às vezes a pessoa produz queijo, mas não tem esses macetezinhos de jogar um tempero, de botar uma pitadinha diferente, de fazer um queijo pré-cozido. Então o Senar traz isso nesses cursos. Pronto, os cursos de FPR normalmente estão ligados a isso aí, tá? Agricultura, em todas as cadeias, café, cacau, depois na pecuária, gado de leite, gado de corte, todos esses cursos. Silvicultura, que é a cultura de altas plantas anuais, né? Que seria seringa, cacau, aquicultura, que também a gente tem para peixe, tá? Do extrativismo e agroindústria. Aliás, eu tenho falado muito aqui, Alto Paraíso precisa muito tentar fomentar a agroindústria. A gente tem pouca, né? E isso é um trabalho muito bom. Futuramente vai ter uns meninos aqui incentivando, melhorando embutidos e defumados, essas coisas, que daí a agroindústria ajuda demais, tá? E fortalece muito o município. Os programas especiais que a gente tem, tá, lá dentro do Senar, que daí são programa Saúde Mulher e programa Saúde Homem. Isso funciona dentro do Senar. A gente daqui uns dias vocês vão começar a ver isso, que o Senar vai trazer gente
para fazer essas coisas, para fazer de repente exame, para acompanhar a saúde de mulher, fazer palestras, do homem também. Então a gente tem essas cadeias dentro do Senar. Isso é tudo muito novo, né? Porque está começando chegando agora. Pronto, falando e não desenhando ali como é que está, de onde vem o dinheiro, né? Então, mais ou menos assim. Como é que funciona o dinheiro que o Senar trabalha, ou o recurso que o Senar trabalha? O produtor, normalmente, ou os produtores rurais, quando eles fazem a comercialização do produto, quando ele tira a nota do produtor, tem uma porcentagem dessa nota que vai para o Senar, para o Sistema S, tá? Enquanto faz também com a folha de pagamento ali a folha de pagamento de funcionário, ali não é o nosso caso, mas empresas muito grandes que têm funcionário, uma parte daquilo ali vai para esse sistema e o Senar gerencia isso. E aí ele pega e devolve isso em prestação de serviço e assistência técnica. Só o Senar que guarda essa fatia do bolo? Não. A gente tem os parceiros e os convênios. Então a parte disso vai para todos os parceiros aqui e aí é dividido. Então a gente tem aí alguns parceiros que, com esse valor, vão trabalhando, vão conseguindo fazer seus trabalhos devolvendo prestação de serviço. Além do Senar, tem SEBRAE, ETE, Pronatec, Ministério da Educação. Então, o valor das notas de produtores de vocês, eu não me lembro, acho que é 0,003, alguma coisa por cento, que vai para esses parceiros, e daí eles conseguem fazer o serviço deles. Tranquilo? Já tem gente querendo dormir ali? Então tá, essa é a estrutura do Senar. Tá? Bem grosseiramente, vocês vão ouvir muito isso à frente, e aí, como alguém comentou, tem que aproveitar, tá? É um serviço que vem de graça. Alguém comentou também que o pessoal que vem fazer o curso é pessoal capacitado, é pessoal que tem conhecimento e consegue mudar. E o Senar é parceiro do Sindicato Rural, tá? Sendo Sindicato Rural, a gente caminha mais com as pernas bambas. Então, em toda a cidade, como aqui, antigamente a gente era sindicato dos pequenos produtores rurais. E nunca ninguém solicitou presença do Senar aqui. Então, agora com a criação do sindicato, solicitaram a presença do Senar, e aí a gente começou a vir gente montar a estrutura aqui. Eu acredito que para a comunidade rural do Alto Paraíso, esse serviço vai ser muito bom, vai ser muito valioso, até porque a gente começou com café, hoje a gente já tem gado de leite sendo atendido pelo Senar, a gente já tem gado de corte sendo atendido pelo Senar, existe uma previsão de vir apicultura, também, né? Fora os cursos. Então, é que eu falei, aqui no geral está cheio de plaquinha aí no Senar dizendo propriedade atendida pelo Senar. E isso é bom. E aqueles, por exemplo, juntou lá já Prefeitura, Sindicato Rural, Emater, e estão fazendo um trabalho fantástico lá em cima da agricultura, da assistência técnica, tanto em cacau, em piscicultura, em agroindústria, estão fazendo um trabalho muito bom lá em relação a isso, tá? E eu acho que para vocês também vai vir bem. Falando um pouco então do ATEC, eu disse para vocês lá no início, ATEC é assistência técnica e gerencial do Senar. Como é que funciona esse trabalho? O Senar tem técnicos para todas as cadeias produtivas, tá? Basicamente, desde horticultura, apicultura, piscicultura, bovinocultura, cafeicultura, cacauicultura. Então a gente tem técnicos para todas as cadeias. E hoje a instrução do Senar Rondônia é colocar mais técnicos nos projetos e atender mais produtores. Esse é o desejo do Senar Rondônia que a gente tem. Como é que funciona esse projeto? Para quem já está, e a gente já deu umas pinceladas aí por cima, mas não tem detalhe, e para quem um dia vai entrar no projeto. Qual é o diferencial da assistência técnica do Senar? Ela é uma assistência técnica e gerencial. O que quer dizer isso? Que eu vou cuidar da lavoura, a parte técnica,
mas eu vou cuidar também do gerencial. Quando eu entrava no Senar, a gente falava assim, não, é preciso buscar resultado. E meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? O produtor às vezes está sem recurso e eu preciso que ele aumente a produção dele, que ele ganhe mais e mais e mais. O Senar não é assim. O Senar às vezes não é o produtor ganhar mais, mas ele tem essa relação custo-benefício favorável, que o custo dele não fique tão alto, que ele consiga ter custo-benefício. E em alguns casos, qualidade de vida também é função do cenário. A gente também quer que o cara tenha trabalho, mas ele não seja escravo do trabalho dele, tenha qualidade de vida. Então, os técnicos do Senar normalmente são especialistas. A gente, para entrar no Senar, a gente passa por uma entrevista, a gente manda documentação e a gente precisa comprovar que a gente tem especialidade naquela área para poder atender. Então, dificilmente você não vê alguém que vai atender, por exemplo, uma área de bovinocultura e não seja veterinário, não seja nutricionista, ou às vezes até um técnico também, como é o meu caso, que aí comprova, tem experiência, consegue atender, então o Senar pega. Mas a maioria do quadro do pessoal do Senar são pessoas que têm uma formação, que têm um conhecimento bom para fazer esse atendimento. Como é que vai funcionar o projeto? A gente tem que dedicar 4 horas mensais, ou seja, 4 horas por mês, que é o dia da visita do técnico. O produtor precisa estar disponível e o técnico também, tá? Para essa visita. Ah, mas 4 horas, às vezes era bom o cara vir ali, e tem dia que às vezes acontece isso, né? Principalmente agora, chove, e tem início de colheita, a lavoura está tranquila, mas você precisa estar lá com o técnico 4 horas. Por que 4 horas? Porque daí a gente vai desgastando esse trabalho, que não é só o atendimento, não é só o técnico. A equipe do Senar tem que estar comprometida com resultados, que é um pouco disso que eu falei para vocês. Não precisa ser só resultados produtivos, mas resultados de qualidade de vida, tá? Melhoramento de mão de obra, agregação da família. Então tá bom. Aí a gente tem os fatores que interferem no sucesso dessa gestão do ATEG. Normalmente fatores climáticos, tá? A gente sabe disso, até agora há pouco alguém estava falando aí, vai plantar café lá não sei na onde, porque lá chove bem, É isso. O clima interfere. E a gente não consegue mexer no clima. Então o técnico do cenário ele já sabe que quando ele vai fazer um planejamento, ele tem que pensar no clima eu não vejo. Pode ser que chova muito, pode ser que chova pouco. Então ele tem que estar presente para isso. Aonde o cara vai plantar esse café? Onde eu vou plantar esse café? É lá na Arábia, né? No deserto, eu tenho que ter muita água. E qual que é a luminosidade? É a mesma história que a gente fala do clima. Vamos pegar que a gente tem uma assistência técnica gerencial para o pessoal que mexe com gado leiteiro. Então eu tenho que saber. O agrônomo, o veterinário, o zootecnista, ele tem que saber que naquela região chove muito em certa época, ele tem que saber que a umidade do solo é alta, para ele poder estar adequando o capim, para ele poder estar adequando o tratamento dessas coisas. Então, clima a gente não mexe, tá? Outra coisa são investimentos em máquinas, implementos, isso a gente consegue mexer, isso a gente consegue dar uma olhada, procurar um equipamento, uma máquina melhor, um equipamento melhor. Ainda tem muita gente querendo capinar café, né? De enxada e Então a gente consegue ir adequando. Essa adequação tecnológica a gente vai fazendo na medida do possível. É claro que produtor, cada um tem a sua história, cada um tem o seu conhecimento e as suas despesas, então a gente vai trabalhando de acordo com o que é isso. Lá atrás o financeiro, esse daí também a gente não mexe, não tem jeito, né? O preço estava R$11 o quilo, foi para 12. Eu falei, não, vou segurar meu café que ele vai estar 16, 17. Voltou para trás. Então a gente precisa estar preparado. O técnico do Senar precisa estar sempre assim, pensando que se o preço cair, eu não vou deixar o meu produtor falir. Ele tem que estar fazendo investimento de acordo com que o ano passado ele vendeu a 11, 12, então
vou mandar ele comprar 2 caminhões de adubo e vou jogar adubo aqui nessa terra porque vai vender arroz e doce. Não. Você está sempre lembrando que mercado a gente não mexe. O mercado oscila e a gente tem que estar com o pé no chão e acompanhando esse mercado. Independente que seja para café, para indústria, a gente fala um pouco mais de café que é a área da gente, mas independente da área em si, e para o Senar é cadeia, igual que essa fala faz, está tendo tanta cadeia no Senar que naquele dia está todo mundo preso. Que a gente não fala cafeicultura, né? A gente fala cadeia do café, cadeia do cacau, cadeia do gado leiteiro, então é mais ou menos assim. Bom, pessoal, essa é uma das equipes do Senar. A gente tem hoje no Senar 3 supervisores que trabalham com cacau e café. A gente tem a Miriam da mãe. Essa moça de branco aqui, ela é uma supervisora. O período era gerente regional do Senar, né? O cara que cuidava do Senar Rondônia. O período hoje está pedindo para mudar de função. Ele está voltando para uma função antiga dele dentro do Senar, e aí a gente está colocando o nosso gerente, um cara fantástico. E essa menina de calça preta aí, blusa branca, e algumas vezes ela é supervisora do café, tá? Ela é a supervisora minha, e o restante de volta é uma equipe dela. Hoje a gente tem pouca gente, mas ela já está com 15 técnicos, e fora essa equipe a gente tem mais 2 equipes que trabalham com cacau e café aqui em Rondônia. Então, no geral, aí são 15, 30, já temos 45 técnicos, normalmente trabalham só com cacau e café. Isso café e cacau, mas existe gado leiteiro, e daí existe supervisor e vai assim por diante. Eu acho que eu não comentei com vocês sobre a estrutura que eu queria dizer no início. Todo mundo que está aqui em volta da mídia são técnicos de campo. Eu estou mais escondido lá atrás, o Rodrigo está em Curupim, a Raquel está em Cacoaldo, a menina lá atrás é em Missão Andreasa, e assim vai. Então, são os técnicos que essa menina coordena. A gente se reporta sempre, eu estou lá na propriedade às vezes, ou quando o técnico está na propriedade, ele está fazendo relatório, ele está anotando, ele está tirando foto com vocês, o que a gente faz aqui também, que aqui é um outro caso. Então, todo esse material que a gente faz, que a gente produz, a gente reporta para essa moça, tá? Que ela é a pessoa que é superior a gente. Essa moça, ela tem um outro superior a ela, que ela também reporta isso. Então, o trabalho do Senar funciona mais ou menos assim. A gente não fica solto, a gente presta conta de tudo que a gente faz, desde que seja um atendimento ao produtor, o que está acontecendo, como é que está, o que a gente pode levar de oportunidade para aquele produtor. Fora que, uma vez por mês, essa equipe aqui, não só essa, mas todas as 3 equipes que atendem cacau e café em Rondônia, elas se reúnem. A gente não consegue fazer uma reunião como a gente está aqui, presencial, mas a gente faz uma reunião, a gente fala online, né? Bota ali no computador e todo mundo entra ali no Google, e aí a gente troca informação e troca conhecimento uns com os outros. Então é uma cadeia, é uma equipe muito grande trabalhando com o produtor de café. Bom, aqui mais uma vez que a gente colocou só de alguns fatores que interferem na gestão dos técnicos, tá? E daí entra a parceria, né? A parceria com os produtores, uma mesa de rodada aqui se a gente precisa pensar em fazer. Café Aperon, que isso aqui é parceiro também do Senar, e o Sindicato Rural, que são os produtores organizados. Então a gente precisa de tudo isso para que o negócio funcione direito. É aquilo que eu dizia para vocês. O Senar está chegando em Alto Paraíso a partir de junho do ano passado. E já existem regiões que já existe há mais tempo. Existem estados que estão há coisa de muito tempo trabalhando em inovação com o Senar, porque houve essa integração. O sindicato, tá? Entrou em contato com a Café Aperon, que puxou lá, fez uma mesa de rodada junto com o Senar e trouxe. Então, quando um desses não funciona direito, ou quando uma dessas coisas trava, a gente não consegue. Se interfere muito na questão nossa de gestão. Para vocês terem uma ideia, uma noção, no final do ano
passado, em novembro, eu estava num dia de campo, lá em Montenegro. Na verdade, Montenegro, mas muito perto de Buriti já. A secretária de Agricultura do município de Campo Novo foi até o dia de campo, que ela sabia que ia ter lá, e ela foi lá solicitar para o Senar, para a gente, que enviasse técnicos ou que começasse a montar um projeto lá com eles. Felizmente, o vereador que estava lá, na época ele era gerente, ele conseguiu conversar com ela e conseguiu programar um encontro, uma conversa, para que o negócio andasse e o Senar começasse a estar presente lá em Campo Novo também. Tá, e mais alguns fatores também que a gente já comentou lá atrás que também interferem nessa questão dessa gestão, né? Desse planejamento que a gente faz. Pragas e doenças, vocês estão loucos com isso, né? E nós também ficamos um pouco mais careca, um pouco mais com cabelo branco por causa de praga e doença, tá? Fatores climáticos, que eu até coloquei ali a foto do pluviômetro aqui lá do teto. Ele falou para mim que choveu tanto que fez até um buraco embaixo do pluviômetro, né? Isso é interessante, é uma coisa que a gente trouxe para os produtores rurais que a gente está atendendo. É uma coisa muito simples e muito funcional, que ajuda demais. Eu fico muito feliz quando o produtor fala para mim, fala, Janês, choveu 60 milímetros, choveu 130 milímetros. Eu falo, que bacana. É uma coisa tão simples e que está ajudando a pessoa a entender o que é uma chuva, os benefícios e malefícios que ela traz para a gente. Tá? E o que eu posso implementar a partir daí na minha lavoura. Lembra que eu fiz uma brincadeira no início aqui que eu falei que tinha alguém querendo plantar no deserto ou num lugar que chove muito? É uma coisa simples, mas que te dá um resultado muito grande. Porque antes a gente falava, quando chove? Não sei, deu uma chuva boa. Hoje eu já perguntei, choveu aí? Choveu 60 milímetros. Então eu já sei qual foi o volume de água que caiu naquela região. Olha, passou 15, 20 dias sem chover, não choveu nada, deu uma chuvinha de 5 milímetros. Eu já sei qual é a fisiologia da planta. Ah, meu café está florando, e eu não sei esse clone que é ruim. Eu vou lá e pego um caderninho do produtor e olho onde ele marcou o índice de pluviômetro dele. Eu sei que na região dele, no local dele, ficou 15, 20 dias sem chuva, ou que ficou muito seco. Aí o problema não está no clone, o problema está no clima, que a gente não consegue, até no caso da irrigação, a gente consegue interferir se a gente entrar com irrigação, mas a gente sabe um pouco desse histórico. Então, coisas simples que a gente consegue resolver. Essa fotinha de baixo aqui representa a melhor parte, né? Que é o din-din, por quanto eu estou gastando, quanto eu estou ganhando. E nessa também aí interfere muito na gestão do ATEC. Seja para café, seja para cacau, seja para gado de leite. Até tinha um exemplo aí que eu acabei retirando, mas por quanto eu compro meu adubo, por quanto eu estou comprando meu calcário, por quanto eu estou comprando milho, para quem mexe com gado inteiro principalmente. Então essa questão, ela interfere muito no sucesso da gestão, que a gente sabe assim, que o ano passado foi uma loucura, né? Aquela história de guerra, não vai faltar adubo, aí os engraçadinhos se aproveitaram dessa informação, venderam adubo a 400, 500 reais o saco para o produtor. O ATEC funciona assim. Esse ano já teve gente querendo vender um saquinho de 25 quilos de adubo para o produtor, cobrando 350, 400 reais. E aí a gente tem esse poder de dizer para o produtor, não vai. Você está jogando dinheiro fora. Porque você está jogando nitrogênio, que eu tenho lá na UEG, eu tenho um sulfato de amônia, e pagando 3 vezes mais caro. Então, essa é a visão dos técnicos que atendem a técnica do Senar. Cuidar desse diferencial, seja em qualquer cadeia, seja ela do café, do cacau, do peixe, seja ela de qualquer cadeia, a gente tem que estar envolvido com isso. Pronto, mas só para entender um pouco mais do gerenciamento, eu estou falando muito bem, está todo mundo quietinho, então está entendendo 100%, né? Depois a gente vai passar aquela provinha para todo mundo anotar e está tranquilo. Tá, o que é gerenciamento? A gente falou que assistência técnica e gerencial. Gerenciamento é organização, tá? A maioria da gente, não só de vocês, produtores,
mas o Jamilson também tem hora que falta isso, né? Organização. A gente vai ali, compra uma coisa, compra outra, chega no final do mês, a conta está no vermelho, a gente fala, mas eu não gastei dinheiro, mas ainda voltou, né? E aí é assim, comprou o bolo aqui, o trem ali, chegou no final, uma cervejinha gelada, chegou no final, faltou dinheiro, mas eu não gastei, gastou. Então, gerencial é isso, é a gente se organizar, receitas e despesas, aonde eu posso investir, aonde eu posso aplicar, no que eu estou gastando muito, no que eu estou gastando pouco. Isso é trabalho nosso também. Depois a gente precisa sempre, nessa questão de gerenciamento, produtividade. Quanto eu estou produzindo? Será que o que eu estou produzindo está cumprindo os meus custos? Está cobrindo o que eu gasto? Será que eu posso melhorar a minha produtividade? Será que eu posso alcançar uma produção maior sem gastar menos? Ou será que eu preciso botar muito dinheiro na minha roça para mim conseguir uma produção maior? Então, produtividade é fundamental. É trabalho nosso começar, muitas vezes, principalmente no caso da Paraíso, começar a melhorar nisso. Tá? Em produtividade, a gente consegue, o produtor consiga produzir mais com um custo acessível. Beneficiamento de produtos, que isso é parte que a gente vai levando. No caso do cacau, por exemplo, não tem como o produtor de cacau produzir cacau se ele não fizer pelo menos a secagem. Então, hoje quem fala assim, vou plantar cacau, ele precisa lembrar que ele tem que construir um secador, seja ele tipo barcaça, seja ele tipo prateleira, mas ele precisa ter um secador. Não tem como o produtor falar que vai produzir, por exemplo, gado de leite sem ele pensar no resfriador, ou pelo menos em alguém que tem um resfriador perto, tá? Então, essa questão de beneficiamento, no caso do café, é uma das melhores culturas, porque se você não quer levar para o terreiro, você consegue levar para o secador, o cara seca, a gente mensura essas perdas que existem, fala isso para o produtor, se você está levando para o secador, você vai perder tanto, mas aí ele faz o que é melhor para ele, tá? Em questão de café, a gente é muito menino, a gente vai aprender muito isso, porque hoje a gente fala assim, mas não é Cacoal, também está, realmente, está evoluindo, o Juninho também já está dando um passo à frente, e a ideia é que a gente também vai evoluindo. Já existe hoje o pessoal fermentando o café, fermenta ele e depois leva ele para o terreirão, deixa ele no terreiro sem chuva, e aí você consegue qualidade. Você consegue qualidade do café, você consegue preço melhor. Então tem essas coisas. E existe muita gente querendo trabalhar com orgânico, daqui a pouco vou mostrar umas fotos para vocês, de orgânico, de gente que está mexendo com isso, mas enfim, a ideia da gente é beneficiamento, sempre procurar o melhor. Enquanto o Janice está aqui visitando a roça e faz algumas experiências de produtor e compartilha, o Senar tem equipe que está testando isso, está vendo, olha, como é que é secador, como é que funciona, dá para fazer um terreno coberto, dá para fazer estufa, que no caso do cacau a gente tem projeto de estufa compartilheira para secar cacau, está dando resultado bom, e estava também tentando implementar isso para café. Aqui embaixo eu vou iniciar uma fotinha, um pouco de nota fiscal dentro da gaveta, né? Que é isso, se é organização, se gerenciamento da organização, eu preciso que o produtor vai comprando e anotando o que ele gasta com compras e o que ele gasta com as despesas. O pessoal que a gente atende tem dia que fala, eita, o negócio está meio chato, porque a gente chega lá e fala, você anotou a cabina, você anotou o veneno, você anotou isso, mas é por essa questão, tá? O gerenciamento é essa organização. Eu preciso saber o que eu estou gastando, aonde está indo o meu dinheiro, como é que está funcionando isso? Porque se eu não tenho esse gerenciamento, se eu não tenho essa organização, então quando o preço do café agora chega ali no menino da cafeira, fala, quanto está o café? Ele fala R$9, aí o cara xinga ele, fala, você está doido? Meu café baixou demais. Aí você olhar para você e falar assim, quanto custa seu café? Não sei. Quantas sacas por hectare você produz? Não sei. Então, a barganha no mercado é isso. É por isso que eu chego lá no mercado, eu pego o desinfetante está marcado lá, R$5,99. Porque o dono do mercado falou, eu comprei por R$3, eu vou vender por 5 porque eu vou colocar o imposto, a mão de obra da zeladora,
mão de obra da menina do caixa, a mão de obra do entregador, a sacolinha, ele agrega tudo isso nessa compra. E aí ele fala, então, eu vou vender por 5, para mim poder pagar todo mundo que sobrar aquele alimento e poder comprar mais. É isso que a gente quer fazer. Esse é o trabalho do Senar, que é essa assistência técnica gerencial. A gente chegar para o produtor e ele falar assim, quanto está o café? R$7 o quilo, vou vender, porque ele custou 3, então eu estou ganhando 100%. Ou não vou vender, essa margem está ruim. Então esse é o gerencial que a gente quer, esse é o trabalho nosso. Vou investir numa máquina, numa recolhedora, tá? O que é isso? Vai me custar R$200 mil, R$180 mil. Eu preciso saber quanto de café eu vou produzir para mim fazer isso. Qual é o retorno que eu vou ter disso? Então esse é o nosso trabalho, é a parte do gerencial. Bom, para vocês aqui, tela em branco. Agora vamos lá. Quais são os 5 passos da assistência técnica e gerencial? Eu vou botando devagarinho, a gente vai esmiuçando, e aí depois a gente vai explicar um pouco de cada coisa disso aí, tá? Pessoal, o que eu estou falando muitas vezes não é só para café, tá? Tem algumas fotos depois de cacau, estou comentando alguma coisa de cacau de piscicultura, mas esse é o trabalho do Senar. Então, toda e qualquer cadeia vai ter essa mesma foco, tá? Todo mundo pensa desse jeito. Seja qualquer cadeia, café, cacau, peixe, apicultura, seja o que for, os 5 passos são o mesmo. O primeiro deles é o diagnóstico produtivo individualizado. Tem uma lupinha ali em cima do papelzinho ali. O que mais ou menos seria isso para vocês? É o primeiro passo, tá? O diagnóstico produtivo individualizado. Aí tá mais que eu falar aqui. No segundo a gente tem planejamento estratégico, tá? Então, vamos pensando nisso. Primeiro a gente fez o diagnóstico, depois a gente fez o planejamento, depois a gente tem a adequação tecnológica, tá? Aí a gente tem aqui capacitação profissional complementar e último, a avaliação sistemática de resultados. Alguém conhece, alguém já entende alguma coisa disso aí? Alguns produtores aí que a gente está vendendo no café já passam por isso aí, por algumas etapas dessas. Não? Então vamos tentar entender isso aí. O primeiro passo é o diagnóstico produtivo. Olha ele aí, ó. Tá? É isso. O que é o diagnóstico produtivo? É o levantamento das informações produtivas e ambientais, sociais e econômicas necessárias para estabelecer metas e um cronograma eficaz. Todo mundo que a gente atende, e todo mundo que for atendido pelo ATEC Senar, vai passar por isso. A gente chega lá, hoje já não é mais papel, a gente já não pode usar mais papel, mas a gente tem um aplicativo aqui, que a gente vai pegar com o produtor e perguntar para ele, vem cá, quantos mil pés tem? Quantas cabeças de gato tem? Que tamanho que é o pasto? Quanto você gastou para formar? Quantas pessoas trabalham aqui? A partir desse conhecimento, na verdade, desse diagnóstico, a gente faz e envia isso para a equipe do Senar, eu envio para a minha supervisora e ela se junta lá para a equipe dela e eles avaliam que a gente tem algumas regras para atender o produtor. Então eles vão lá e eles vão dizer, ó, o produtor está apto para ser atendido, o produtor não está apto para ser atendido. E a partir daqui, eu começo a minha história com o produtor. Cada um tem uma história diferente, cada um tem um processo diferente. Trazendo para o caso do café, do cacau, eu já começo nessa lista descobrir quais são os clones que o produtor plantou. Para me tentar entender eu já começo aqui pensando o que eu vou trabalhar com esse produtor, qual vai ser o meu foco, tá? Ele não tem mão de obra, ele está sozinho, ele tem que pagar tudo. Então, na minha cabeça, quando eu já estou anotando isso na primeira visita, eu já estou imaginando como é que eu vou trabalhar para melhorar isso para o produtor. Ele tem uns clones lá problemáticos demais. Eu já preciso pensar nisso. Ele está com o bolso cheio de dinheiro, mas tem uma cobra dentro do bolso dele. Ele não gasta de jeito nenhum. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Tem produtor de café que, não está aqui, mas que a roça é esse chão aqui. Você chega lá e olha, está aquele terreiro até barrido. Pé de mato nem para fazer remédio. Na minha cabeça, eu preciso pensar, como é que eu vou fazer? Eu preciso fazer matéria orgânica, eu preciso
melhorar esse perfil de solo. Então, independente que seja cacau, café, leite, no diagnóstico produtivo é que a gente vai descobrir, vai começar a entender, criar o diagnóstico de cada produtor. E a partir daí, a gente começa a desenhar as coisas para esse produtor. São 5 passos, a gente falou no primeiro. Qual que é o segundo passo? Planejamento estratégico. Tá? O que é isso? Eu preciso então, como eu já conheço esse meu produtor, eu já conheço a raça dele, eu já tenho uma história dele, eu começo a pensar nesse planejamento. O cenário funciona muito assim. A gente tem o ano zero. O que é o ano zero? É um ano antes da assistência. Como a maioria dos produtores, como eu também, a gente esquece de anotar as coisas da gente, muitas vezes, esse ano zero, a gente acaba fazendo uma aproximação. Pega para o produtor, o que você gastou o ano passado de adubo? O que você gastou o ano passado disso, daquilo? E aí a gente faz uma aproximação desse ano zero. Porque esse ano zero depois, ele vai me dar um relatório. Que assim, alguns produtores estão dentro já viram isso. A gente tira um extrato, ou a gente tira um relatório do que o produtor usou. No computador da gente, a gente tem um programa chamado Cisatec, é um programa específico do Senar, que essas informações vão todas para lá. Ah, mas para que isso? O governo ter acesso? Não. Essas informações elas são privadas para a equipe do Senar. Inclusive, assim, a minha supervisora conhece cada produtor, ela consegue acessar o nome do produtor. Daí para cima, não existe mais produtor, existe número. Para o Senar, por exemplo, regional Rondônia, o Janilson tem 30 produtores. Então são números, de 1 até 30. O Rodrigo em Cujumim tem 30 produtores, são mais 30. Então quando a gente pega cadeia do café, supervisora Miriam, do Senar, a gente tem lá 60, 70, 100 produtores que são números. Até para preservar a identidade e os dados de cada produtor. Mas enfim, o planejamento, que é o que a gente pegou lá atrás, os clones que tem, o que foi usado, o que não foi usado, a partir daí eu consigo montar esses números e eu consigo definir o que fazer. Esse ano, por exemplo, ou nesse primeiro ano, às vezes a gente faz isso meio que sozinho, tá? A gente mais ou menos identifica algumas coisas do produtor e faz, vou fazer o planejamento. Faz, mostra para o produtor, fala, o planejamento é esse. Agora, a partir do segundo ano, que eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho, essa assistência técnica, que ali é no fechamento, esse segundo ano a gente vai fazer junto com o produtor. O que o produtor quer? Quais são os números que ele tem? Ele gastou tanto de mão de obra, ele gastou tanto de insumos. No que você quer melhorar? Aonde você acha que você pode melhorar a sua cadeia produtiva, a sua produtividade? E aí a gente trabalha junto. Por isso tem a foto aqui de um assistente técnico junto com o produtor e eles decidiram o que fazer para um ano. Vamos comprar um secador de café? Vamos comprar um tomada? Vamos comprar isso? O técnico do Senar tem essa missão, tá? De repente orientar e correr atrás de custos. Rapaz, vamos botar calcário na minha terra? Vamos. Eu sou responsável para coletar essa análise de solo, entrar para o laboratório, fazer a interpretação e te auxiliar na compra, na aquisição desse calcário. Isso é gerencial, é isso que a gente faz. O que você acha de eu montar um secador aqui na minha roça? Olha, vamos lá. Você produz tantas sacas de café, você vai precisar de um secador de tantas latas, vai fazer isso, vai fazer isso. A sua energia você precisa mexer. Esse é o trabalho nosso, de gerencial, tá? E de cuidar de gastos também. O que você acha de eu comprar um secador aí de 700 latas de café para secar meu café? Qual que é o tamanho dessa roça? É uma hectare? Não. Vamos segurar, é o valor que você usa e que não vai. Vamos aumentar a roça então. Toda essa parte a gente fala do café, mas em parte de leite, cultura funciona do mesmo jeito, tá? Vamos aqui, um pouco que é o terceiro passo, que é a adequação tecnológica, tá? Isso a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre correndo atrás. Falei agora há pouco para vocês de roça que está isso aqui, né? Barreiro. Hoje a gente, técnicos do Senar, a gente fala, eu comento que quando a gente está fofocando no final do mês, a gente já traz isso. A gente tem resultados fantásticos de lavouras que o pessoal está fazendo esse tipo de implementação. Nesse caso, se não me engano, é Mucuna Preta, tá? Está sendo
plantada no meio da roça de café, a gente tem produtor fazendo braquiária rosiense no meio do café, a gente tem produtor fazendo feijão de porco no meio do café, para tentar manter a matéria orgânica desse solo. Alguém comentou assim, meu café está florando em partes. Tem muita roça hoje sem irrigação que a gente está conseguindo ter produtividade boa, mas conservando isso, matéria orgânica, cobertura de solo. A Virlé é produtora de soja também, né? Quando o pessoal começou a plantar soja no Paraná, no Mato Grosso, plantava, metia grade, depois nivelava e trazia e plantava soja. Eles foram percebendo que o excesso do uso de grade no solo criou um negócio chamado pé de grade. Com 20 centímetros você tinha uma terra solta, daí para baixo você tinha um tijolo, então a planta não descia. Como que implementaram isso? Com cobertura de solo, plantio direto. Começaram a fazer milho, começaram a fazer sorgo, começaram a ficar em pé de galinha, que eles começaram a ver muito dessas coisas empalhadas de milho. Hoje, eles reduziram o custo deles, porque a mão de obra, a maquinária é menor, e eles estão tendo um perfil de solo que a gente fala melhor. O que é um perfil de solo? É quando eu cavo um buraco aqui na terra e essa parede me mostra que as raízes estão descendo mais, porque eu já tenho uma terra mais solta aqui embaixo, uma terra menos ácida aqui embaixo e com teor de matéria orgânica melhor. Para que serve a matéria orgânica? É esterco. Onde eu tenho um acúmulo de matéria orgânica, eu tenho minhoca, eu tenho várias outras bactérias decompositoras que me ajudam a deixar esse solo fértil e fofo. Eu costumo dizer para muita gente, a raiz, ela é a boca da planta. Você faz a boca foliar, ela absorve um pouquinho pelas folhas sim, mas a raiz é a boca da planta. Tanto é que está lá e quando você joga na raiz, ela absorve. Aí eu falei para o pessoal, você come comida quente? Você toma um café pelado? Não. Então, se eu não tenho uma cobertura de solo, se na época do calor intenso o meu solo está a 30, 40 graus, as raízes retraem. Raiz não vai lá. Tá? Então, a gente precisa desse tipo de coisa. Uma das coisas de adequação tecnológica, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente vive fazendo isso, mostrando o que a gente planejou para o produtor. Então, aqui no caso, às vezes a gente planejou uma adubação, isso aqui, mas já existem colegas que planejou para o produtor, junto com o produtor, a compra de secador, a compra de beneficiamento de café, a compra de torrefação. Isso já tem muita gente fazendo e a gente tem nos grupos esse tipo de adequação. O produtor hoje comprou uma roçadeira nova, um computadorzinho novo, é uma adequação tecnológica. A gente está mudando a forma de trabalhar. É uma forma que era um pouco mais rude, mais simples, adequando para que isso? Para a gente conseguir produtividade. O quinto passo do gerencial do Senar é um pouco isso, capacitação profissional. Aí tem um pouquinho de cacau, né? Então, mais ou menos isso. O que é essa capacitação profissional? É o que o Sindicato Rural de Alto Paraíso, junto com o Senar, está trazendo para vocês. Tá? Cursos e mais cursos, para quê? Para que a mão de obra, para que o profissional que vai trabalhar para a gente, ele tenha uma capacitação melhor. Tá? Na cadeia de café e de cacau, a gente trouxe muito pouco ainda. Tá? Já fazendo os cursos aí de tratorista, né? Pelo menos o cara aprendendo a dirigir trator, ele já opera um tomate tranquilo. Então já vai melhorando. E no cacau também muito pouco, até porque ainda tem pouco cacau aqui na região, mas o gado leiteiro já veio muito curso de capacitação. Já veio curso aqui de inseminador, já veio curso de aplicador de vacinas, já veio, acho que monta também. Então, na parte de cultura já está acontecendo essa capacitação no Senar. Então, faz isso. Vou ter aqui atrás um pouquinho para vocês. Então, tá aí. Os 5 passos da assistência técnica e gerencial do Senar, seja ela para qualquer cadeia. O primeiro passo, conhecer o produtor. O segundo passo, fazer o planejamento, estruturar o que esse produtor precisa. No terceiro passo, trazer a adequação tecnológica. E essa adequação tecnológica muitas vezes não é coisa de bicho de 7 cabeças, não. São coisas simples.
melhorar o sistema de irrigação, melhorar, controlar a quantidade de água que o produtor usa, aliás, aquele detalhe que eu falei para vocês de medir a chuva, que é uma coisa muito simples, é uma adequação tecnológica. O produtor está se adequando a isso. Tá? E depois, capacitação profissional, que aí entra os cursos e as formações que existem. E por último, a avaliação sistemática de resultados. Acho que falta o último, então, né? Como é que funciona isso? Então a gente pegou lá atrás, a gente conheceu o produtor, a gente montou um programinha, um projeto do produtor e executou esse projeto durante um ano. E fui anotando ali as despesas, os gastos, o que ele fez e o que ele não fez. O que acontece? Quando a gente fecha o ciclo do ano, cada cadeia é uma forma. A cadeia do café, como ela é agricultura, ela começa então no mês de agosto e vai até o mês de julho. Então, os produtores que eu atendo em Alto Paraíso, provavelmente, tá, a gente vai adequar a data, mas provavelmente no mês de julho, eles vão estar todos sentados aqui nesse auditório ou em alguma outra propriedade, a gente vai ver isso, e a gente vai apresentar esses números, tá, que para alguns já conhecem. O que é isso aqui? A gente vai entrar e detalhar um pouco de cada isso. O que eu gastei com a minha mão de obra? O que eu gastei com insumo, o que eu gastei de despesa e o que eu tive de receita nesse ano. Tá? Essa é a parte gerencial nossa. Então, todas as cadeias de assistência técnica do Senar fazem isso. É o fechamento de ano que a gente fala ou a sistemática de resultado. A gente tem por obrigação mostrar isso para o produtor. O que você gastou, onde é que está seus números e no que a gente pode melhorar. Tá? E aí depois para o ano seguinte, montar o planejamento e acompanhando passo a passo. O Janilson pode fantasiar isso aí, pode fazer do jeito que ele quiser? Não. O técnico, o assistente técnico do Senar, a gente tem compromissos e a gente fala que a gente faz entregas. O que é entrega? A cada 3 meses, a gente tem que comprovar para o Senar que o produtor está conseguindo acompanhar isso aqui. É por isso que muitas vezes o técnico vai dizer para vocês: você fez aquela aplicação lá que a gente combinou? Fiz, beleza, ele vai botar o valor dele. Esse mês é mês de entrega. Então, de 27, 26 produtores, eu preciso mandar para o Senar quais são aquelas atividades que a gente desenhou que o produtor conseguiu realizar. Por que ele não conseguiu realizar? Foi fator climático, foi comércio, foi alguma coisa, foi doença de família, mas eu preciso estar comprovando. Então a gente não trabalha sozinho. O planejamento a gente faz lá atrás e esse planejamento é acompanhado pelo técnico e pelo Senar também, se as coisas estão caminhando, se está dando certo ou não. Tá? Independente da cadeia, se é café, se é cacau, tá bom? Um pouco sobre esses resultados aí. Eu dizia lá atrás, isso é um exemplo de pecuária, tá? Isso é um exemplo de cadeia de pecuária que entra aqui, ó. O que o produtor está comprando? Ele está comprando ureia e milho para ele fazer uma raçãozinha, né? A ureia é saco de 50 quilos e o milho também é saco de 50 quilos. Ele comprou 100 quilos de ureia e 50 quilos de milho, pegou o valor unitário de 120 o saco, 1 quilo de ureia e 30 de milho, botou o valor total, a quantidade que ele utilizou e lá no final o custo para a atividade. Interessante que ele comprou 100, mas ele usou só 80. Então na atividade deu 9.600. Por que isso, beleza? Porque nesse ciclo, nesse ano, ele não gastou esses 100 quilos aqui de ureia, ele gastou só 80. Então a gente vai trazer aqui embaixo depois. O que é o fluxo de caixa? É o que ele gastou, o que saiu do caixa dele para ele comprar e o custo da produção. Então o fluxo de caixa ele gastou R$3.500, mas para a atividade da pecuária ele gastou R$10.800. Então quer dizer, ele tem que ter um caixa, ele ficou com o dinheiro guardado ou com uma reserva para investimento para o próximo ano. Tá? É em cima disso, desses números,
que a gente vai fazendo para cada cadeia. A gente vai detalhando isso, por isso que cada vez que o técnico está lá na propriedade, ele quer saber o que você comprou, por quanto você comprou e principalmente quanto você usou. Aí eu comprei lá 10, 20 sacos de adubo. Tá, mas usou tudo? Não, vai sobrar 10 sacos no ano que vem. Mas espera aí, nós vamos fechar esse ciclo, vamos fechar esse ano com o que você usou, tá? Para a gente conseguir controlar o fluxo de caixa. Depois da outra parte de organização financeira, a gente tem também o controle financeiro rural e familiar, tá? E aí a gente entra sempre nisso. Qual que é a renda, quais são os custos variáveis e fixos e os indicadores econômicos da propriedade. Todo mundo tranquilo aí? Agora é chato, né? Agora é muito número, é muita coisa. Quer dar um pulinho no banheiro, tomar um cafezinho, uma água rapidinho? Uns 2 minutinhos? Então, beleza. O negócio de café é tão bom, a gente tem um mercado tão bom no mercado, que já existe hoje café gelado, café, sorvete de café, não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer. Que delícia, que coisa boa. Para comentar um pouco disso, que é trabalho também do Senar, que a gente vai falar mais dessa parte aqui, eu vou ter comentado a estrutura. A estrutura do Senar, então, só voltando um pouquinho lá atrás, que eu tinha esquecido, o Senar tem a equipe lá em cima, e aí quando a gente chega aqui no estado, a gente tem técnico de campo, né, que é o caso meu, a gente tem supervisão, que é o caso da milha que a gente comentou, e aí depois a gente tem no Senar os agentes de negócio. O que é isso? É um trabalho que o Senar está fazendo, que a gente fala que é de porteira para fora. O técnico vai lá na propriedade e trabalha lá dentro. Os agentes de negócio trabalham assim. O Janilson é técnico do café na região do Alto Paraíso. Ele vai levantar uma demanda. Preciso comprar um inseticida biológico para vender os produtores. A gente vai conversar com todos os produtores. Acho que para a semana que vem a gente vai fazer isso em relação a adubo. Colocamos lá, vamos precisar aqui de 100, 200 litros desse inseticida. A gente tem 3 agentes de negócio, e daí o gerente vai passar para o agente de negócio. Eu preciso de 100, 200 litros de inseticida tal para atender produtores de Alto Paraíso. Esse agente de negócio é que vai correr atrás disso. É ele que vai atrás das empresas, dos produtos e da questão financeira. O quanto de prazo está custando esse produto. Quando ele tiver tudo na mão, ele vai falar, Janilson, está pronto. Então a gente vai juntar os produtores novamente. O Leandro, que é o agente de negócio que vai atender a gente, vai trazer e vai colocar na mesa. Essa é a proposta da empresa tal, essa é a proposta da empresa tal. Quem vai decidir onde comprar e como comprar é o produtor, mas o Senar consegue fazer esse tipo de coisa. Acontece já e está acontecendo muito, até comentei com o Rodrigo está em Cojubi, e a gente está querendo, como é o primeiro ano nosso, a gente está querendo implementar isso nessa região, aqui ali no Cojubi. No cacau já está acontecendo muito, tá? Os produtores estão sendo atendidos há 2 anos, 3 anos no cacau, não só no cacau, mas no café também. Há mais tempo, mas no cacau a economia de custo em adubo está sendo fantástica, tá? Principalmente no adubo, porque é um volume maior. Hoje o produtor sai daqui e vai ali na loja e quer comprar 10 sacos, 20 sacos, e aí o vendedor já dá aquela escada, né? Então, quando o agente de negócio entra, ele não tem fidelidade com o mercado aqui. Ele vai jogar essa proposta para o estado inteiro. Tanto é que muitas vezes a gente, por exemplo, no cacau, quem ganhou o melhor preço foi o pessoal acho que de Rolim de Moura ou foi de Cacoal, uma coisa assim. Uma empresa de Rolim de Moura ou Cacoal. Ela veio entregar tudo aqui em Ariquemes, aqui na linha 70, que ainda é Ariquemes, né? Porque a cadeia cacau do Senar atende aqui grande parte de Ariquemes e mais a linha 70, que também é. No P20 tem um produtor de cacau que, como Alto Paraíso não consegue, 30 produtores não conseguem ainda fazer a cadeia, é um menino de Ariquemes que vem atender ali. Então essa empresa
empresa ganhou, os produtores compraram e eles vieram entregar adubo para todo mundo. Se eu não me engano, foi mais ou menos coisa de 2 a 3 mil reais por produtor de economia. Tá? Tem casos que a economia está conseguindo ser maior. A gente tem esse serviço, a gente quer começar a implantar, já falei para muita gente, que a gente já teve aqui no Paraíba, já conversou com loja. Isso não quer dizer que vai excluir o mercado local, não. O agente de negócio sempre vai procurar aonde for melhor. Às vezes o produtor vai decidir, não, vamos comprar aqui no Alto Paraíso mesmo, na lavoura, Agro Boa Esperança, independente. Ele só vai fazer o levantamento. É um dos trabalhos que o Senar faz também em todas as cadeias, tá? Café, cacau, gato leite, gato forte, piscicultura. Então, para a gente continuar essa prosa gostosa aí, que é um pouco dessa questão de organização financeira, a gente já comentou aqui um pouco que eu preciso ter um controle financeiro da empresa rural familiar, porque cada propriedade ela é uma empresa familiar. Então, eu sempre sabia ali, que eu chego lá e digo para o produtor, passou vendendo no seu café? Passei. Quanto que é a diária? Ah, rapaz, a diária aqui é 50 reais. 50 reais? Então você for trabalhar para os outros, não, os outros não trabalham nesse preço. Os outros é 150, 200, 300, mas enfim, então eu não posso, porque é meu filho que foi fazer o serviço, porque fui eu que fui fazer o serviço, eu vou colocar lá no meu custo menos do que a realidade. Eu preciso colocar lá o que é a realidade, qual que é o valor de mercado. Quanto que está pagando para passar o veneno na região? 200 reais. Então a sua diária é 200 reais. Porque eu preciso fomentar isso. Cada serviço que eu faço, eu fui lá, eu trabalhei. Se eu tivesse que pagar, eu ia tirar o dinheiro do bolso, eu ia tirar o dinheiro do café. Tá? Então, só para a gente entender um pouco disso, a gente precisa controlar isso. Qual que é a renda, quais são os custos variáveis e fixos e os indicadores econômicos. Vamos dar uma pincelada rapidinho isso aí. Aí tem um pouquinho de cacau, né? Só para a gente complementar e ter uma noção. Então, tem a renda bruta, tá? Do cacau, e eu estou descontando fermentação. Então, eu tenho que renda bruta, eu consigo produzir 100 quilos de cacau a 10 reais o quilo. Eu fiz R$1.000. Eu tinha uma perda ali na fermentação de 20%. Então, vai me sobrar R$800 isso aí, tá? Eu preciso sempre fazer isso. No caso do café também, a gente sempre faz. Aqui, só detalhando um pouquinho mais, o exemplo é de cacau, tá? Eu tenho uma árvore boa, ela vai produzir em média 50 a 80 frutos. Isso vai me dar 40 sementes de média, tá? Em torno de 2,4 a 3,2 quilos por planta. E o valor do quilo da amêndoa, quer dizer, desse cacau seco, está variando entre 9 e 12 reais. Então aí a pergunta é, eu consigo aumentar o preço desse valor de quilo de cacau? Eu consigo aumentar o preço do café? Não, né? Então é aqui que a gente começa a entrar numa parte que eu quero muito, e até falei esses dias com o filho do produtor, sua produtividade está em tantos. Aí eu falei para ele, eu quero chegar em tanto. Aí ele falou assim, posso anotar? Eu falei, pode, porque é um desejo meu, mas eu quero que vocês vão além, tá? Eu quero que vocês produzam muito mais do que isso. Então é isso, eu não consigo mexer no preço. O preço é esse, do cacau, do café, do cacau é isso, do café é 7, é 8, é 10, é 11, nesse preço eu não consigo mexer, mas eu consigo mexer em produtividade, eu consigo mexer em renda, tá? Como que é isso? No caso aí, um exemplo é cacau. Como é que eu consigo aumentar esse preço? Produzindo cacau de qualidade, produzindo tablete, vendendo no mercado, montando uma agroindústria. A exemplo para vocês de cacau, por exemplo, que muita gente deve conhecer, o falecido professor Tarcísio estava fazendo chocolate de cacau amargo aqui em Ariquemes e vendendo esse tabletinho. E hoje esse mercado é tão bom, é tipo assim, você quer um cacau puro, amargo, aí entra o marketing, né? Faz uma embalagenzinha bonitinha, enfeita ali, coloca, teu cacau é orgânico, coloca que teu cacau é orgânico e faz esse tipo de coisa. Tá, Janice, mas no café? Porque o nosso café é aquele ali, é o café que a gente toma. Mas eu consigo agregar? Consigo. Eu consigo fazer essa torrefação,
e montar o meu café. Já tem tutorial para isso, querendo fazer isso, fazendo isso. Eu consigo tomar meu café e botar no mercado direto, isso me agrega valor. Eu consigo de repente começar a criar bebidas especiais de café, café orgânico, café com menos agrotóxicos, e eu consigo colocar isso no mercado com preço diferenciado. Então, no preço eu não consegui mexer, mas eu consigo mexer na qualidade do meu produto e na produtividade do meu produto. A exemplo disso, existe um encontro chamado Encontro Internacional do Café. Isso acontece em Minas Gerais, todo ano, por volta aí de novembro e dezembro, tá? O que acontece? O que aconteceu com o Senar? Qual foi a parceria que o Senar colocou lá? O Senar está presente todas as vezes. No ano passado, o Senar, com a Conferência Nacional da Agricultura, que é aquele órgão que eu coloquei para vocês lá no início, que é a Conferência Nacional da Agricultura, que está ligada com o Senar. Eles fizeram uma parceria, eles conseguiram fazer uma jogada, porque nessa Semana Internacional do Café, o que acontecia lá era só premiação. E hoje a gente tem cafés especiais, tá? E não é o Arara, é o nosso Conilon. A CNA conseguiu fazer uma parceria que produtores de pequenas cafeterias poderiam estar comprando café direto do produtor. Então isso aconteceu, além de que Rondônia foi muito bem premiada lá nessa edição. Até o pessoal que teve lá, a Mia, o Moretti que teve lá, falou, olha, quando a gente chegava com o crachazinho e eles viam que a gente era do Senar de Rondônia, eles já tinham interesse em ter um café de Rondônia, porque nasceu na cidade. O que a CNA conseguiu criar lá nessa Semana Internacional? O café está sendo produzido por uma mulher, é uma produtora. Então esse café é especial. Ele conseguiu um preço melhor de mercado lá. O café estava sendo produzido por jovem, vamos botar aí 18 até uns 30 anos de idade, se eu não me engano. Ele conseguiu um preço melhor desse café dele lá. Café indígena, ele conseguiu um preço melhor lá nessa semana. E o que é melhor de tudo, cafés de matas. Todos os cafés de Rondônia entram nessa classificação, porque como a gente tem grande parte de floresta, então Rondônia já se produz o café de forma especial. A gente é destaque no mercado nacional e no mercado internacional também. Qual era, como é que eu ia fazer com isso, porque quem aqui em Alto Paraíso foi? Primeiro passo, eu teria que ter café disponível, porque eu tinha que mandar, se eu não me engano, 3 quilos de amostra. Essa amostra ia para lá, o produtor nem precisava ir, ele mandava a amostra dele cadastrada, o técnico do Senar para fazer esse processo. Lá nessa feira, nessa Semana Internacional, ia fazer as tomas desses cafés, ia ter a contraprova, e o comprador chegou lá, ele ia experimentar, ele chamava o café e falou, opa, esse café eu quero. Quem que é? É do José lá de Rondônia. Passa o contato dele para mim, passava o contato, o próprio comprador ia negociar com você o volume de café que ele queria, quantas sacas ele queria, se era 10, se era 20. Então as regras eram, precisava ser café especial. Aí o café desse, ele tem que ser secado em sombra, de preferência não tomar chuva, tá? E não podia ser café de secador, porque a gente sabe que café de secador deixa realmente um paladar diferenciado. Então, por que eu não divulguei aqui? A maioria dos produtores não tinha café em estoque. Eu precisava ter, pelo menos, se eu não me engano, acho que 30, 40 sacos em estoque. Daí já dava para participar. O outro detalhe a gente precisava ter que esses cafés fossem secos dessa forma, ou que pelo menos ele tivesse a classificação mínima. Por que seco dessa forma? Porque um café seco de terreiro, que não tomou chuva, ele teve uma fermentação, e ele não tomou chuva, ele consegue ter uma bebida especial. Muita gente aqui. É da época desse café que a gente fala café comum, né? Que você chegava lá,